Vamos agora determinar o campo gravitacional gerado por uma distribuição discreta de massas. Começando pelo caso simples, eu tenho apenas uma massa. Ora, como é que eu posso determinar G? A ideia é bem simples, porquanto G é igual a menos o gradiente do potencial gravitacional. E nós já escrevemos a expressão para um potencial gravitacional. Ou seja, o que eu devo fazer é, para determinar Gx, eu derivo com respeito a x, apenas o potencial gravitacional. Para y, a mesma coisa. E para z, a mesma coisa. Gz é igual a menos dv dz. Bom, é um exercício simples, muito simples, para se determinar G, uma vez conhecido V. E nós já demos a expressão para V. O resultado, isso é fácil verificar, é que uma partícula de massa m localizada num ponto cujo vetor de posição é R', o campo gravitacional gerado por uma massa apenas é igual a menos G vezes m vezes R menos R', aqui eu tenho um vetor, dividido por módulo de R menos R'. Aqui eu devo colocar um linha ao cubo. Esta é a expressão formal. Vê-se que este campo G, agindo sobre uma partícula de massa m, vai provocar uma força, e essa força é igual a menos G vezes m vezes R menos R', dividido por módulo de R menos R' ao cubo. O que é isto? A lei da gravitação universal de Newton. Eu comecei com energia potencial, agora determino o campo gravitacional. Eu tanto posso começar com energia potencial, como começar com potencial. No caso, aqui, o potencial se relaciona com o campo gravitacional desta forma. Portanto, deduzi a lei de Newton da gravitação universal a partir daquela expressão que eu escrevi para o potencial gravitacional. Portanto, se eu tenho muitas partículas, o campo gravitacional gerado por uma distribuição discreta de partículas de massa m, designando M1, a massa da primeira partícula, R1, o vetor posição da primeira partícula, M2, a massa da segunda partícula, R2, o vetor posição da segunda partícula, e assim por diante, o princípio da superposição me assegura que o campo G é igual a
menos G, que é a constante da gravitação universal. Esse G aqui é um G maiúsculo. E agora eu tenho uma soma sobre G índice I, onde G índice I é igual a MI vezes R menos RI, e agora dividido por módulo de R menos R índice I ao cubo. E essa soma aqui vai de 1, eu vou somar I de 1 até N, onde N é o número de partículas dotadas de massa, ou seja, M1, M2, M3, Mn. Se eu tenho 10 partículas, N é igual a 10. Se eu tenho 20 partículas, N é igual a 20. Tenho aqui, portanto, a expressão para o campo gravitacional produzido por N partículas. Cada uma delas pode ter uma massa diferente e cada uma delas numa posição diferente, e a posição é caracterizada pelo vetor posição R índice I. R1 é o vetor posição associado à partícula 1, que tem massa M1. O fato é que o princípio da superposição, na realidade, está nos assegurando que o G produzido por N partículas é a soma dos campos gravitacionais produzidos pelas N partículas. Portanto, eu vou somar I de 1 até N, onde GI é o campo gravitacional gerado pela iésima partícula, ou seja, pela partícula de massa MI localizada num ponto caracterizado pelo vetor posição RI. E aqui eu tenho, portanto, a expressão para o campo gravitacional. Se eu tenho uma partícula de massa M, ela vai experimentar a ação de uma força, onde esta força é igual a M vezes G. Quem é G agora? G é o campo gravitacional gerado pelas N partículas que compõem a distribuição discreta de massas. Vamos agora considerar o caso de uma distribuição volumétrica. Ora, sabemos que no caso de uma distribuição volumétrica, nós temos associado a um elemento de massa um campo gravitacional que estamos chamando de dg, onde dg é igual a menos g vezes dm vezes r menos r' sobre módulo de r menos r' ao cubo, sempre lembrando que aqui aparece ao cubo, e o g, portanto, é uma soma, é uma integral. Esse dm eu escrevo agora como sendo igual a ρ vezes dv, e tenho, portanto, que g associado a uma distribuição
contínua de massas, distribuição essa, caracterizada pela densidade volumétrica de massas, esse campo é dado por menos G. E agora que eu tenho uma integral de volume, ρ dV, e agora R menos R'. R' é um ponto sobre a distribuição, e agora eu somo ao longo do volume que contém uma distribuição de massas, dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Esta é a expressão, portanto, para o campo gravitacional, quando eu estou considerando uma distribuição volumétrica. Lembre-se que R' é um ponto, ou é o vetor posição associado a um ponto sobre a distribuição, e, portanto, eu estou somando sobre R', ou seja, estou somando sobre x', y', z'. Se eu tenho uma distribuição agora superficial de massa, essa distribuição gera um campo gravitacional, onde esse campo gravitacional é dado por menos G vezes a integral agora de superfície de sigma vezes ds de R menos R', dividido por módulo de R menos R'. Poderia considerar uma distribuição linear, mas o que muda é apenas sigma ds, eu vou substituir por lambda dl. Então, eu tenho aqui expressões que são bastante gerais, tanto para uma distribuição discreta de massas, quanto para uma distribuição contínua, nesse caso, uma distribuição volumétrica de massas. Se eu tenho aqui uma partícula de massa m, esta partícula de massa m vai experimentar uma força, onde essa força é igual a m vezes g. G é o campo gravitacional neste ponto, no ponto onde está a partícula de massa m. Tenho aqui, portanto, as expressões tanto para uma distribuição discreta quanto para uma distribuição volumétrica de massas.